Olá pessoal, aqui é a doutora Luciana novamente. Vamos lá para mais um vídeo do canal Odonto Invest. Hoje nós vamos falar sobre como planejar a sua independência financeira, tá? É uma aula super legal que você vai definir parâmetros e valores para você chegar num determinado prazo na sua independência financeira, tá certo? Então vamos lá. O cálculo do quanto nós vamos falar agora sobre o cálculo do quanto você precisa ter para sua independência financeira, certo? Quais são os tipos de renda que a gente pode ter no futuro? A renda vitalícia e uma renda por tempo limitado, certo? Então vamos lá. O que é a renda vitalícia? A renda vitalícia é aquela que você vai receber os seus proventos da aposentadoria pelo resto da sua vida. Ou seja, o seu patrimônio ele vai ser sempre, não só será mantido, mas também ele vai ser corrigido. Ou seja, você vai retirar o valor mensal que você precisa para viver e mesmo assim o seu patrimônio vai continuar crescendo. Até o resto da sua vida você vai poder fazer isso, tirar aquele valor que você determinou e mesmo assim ele vai ser corrigido mensalmente, certo? O outro tipo de renda é a renda por tempo limitado. Essa renda, ela funciona assim, você vai estipular um prazo que você quer que o dinheiro acabe. Por exemplo, eu vou me aposentar daqui tantos anos, não vou mais trabalhar, vou fazer só a retirada. Eu vou fazer uma retirada suficiente para quando eu tiver, sei lá, com 80 anos, o dinheiro acabe. O único problema desse tipo de cálculo é que quando você estiver chegado, né, na idade que você quer que o dinheiro acabe, você vai ter que morrer. Porque depois você não vai ter mais nada para retirar e não vai conseguir trabalhar também. Por isso que eu acho que esse não é um bom método para você calcular. Não sei se vocês conhecem esse senhorzinho aqui, o nome dele é Jorginho Gimler. Ele fez esse tipo de planejamento para a vida dele. Ele era um playboy, o cara gastava pra caramba e ele herdou 100 milhões de dólares, o equivalente a 2 bilhões de reais. Aí o que ele quis fazer? Como ele gostava muito de coisas boas, de curtir a vida, de torrar o dinheiro, ele falou assim, eu quero gastar todo esse dinheiro até os 75 anos, porque 75 anos era a expectativa de vida na época. Então ele achou que ele não ia viver mais que isso. Aí ele falou, então eu quero torrar todo esse dinheiro até lá. Ele fez esse cálculo e gastou à vontade, meu. Tudo que ele podia ele gastou. Chegou no final, o que aconteceu? Ele viveu até 88 anos. Então, dos 75 até os 88 anos, ele morou de favor num dos quartos do Copacabana Palace, que foi o que ele herdou e que ele vendeu, né? Acabou com tudo. Então, ele morava lá de favor num quarto e recebia um salário mínimo até o final da vida dele. Por isso que eu acho que a renda por tempo limitado não é bom. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho filho, eu não tenho parente, eu não quero deixar para ninguém, então eu quero tirar todo o valor até eu morrer. Mas você não sabe quando você vai morrer. Então, sei lá, planeja que você vai morrer com 150 anos, porque daí pelo menos você não corre esse risco, né? E eu acho assim, se fosse o meu caso, se eu não tivesse ninguém para deixar alguma coisa assim, talvez eu deixasse para uma instituição de caridade, alguma coisa assim. Você vai viver muito melhor até o fim da sua vida e vai fazer uma coisa boa no final, né? Então vamos lá. Eu vou explicar o método da renda vitalícia, tá? Que é aquela que o dinheiro não acaba nunca. Tem duas maneiras de calcular. A primeira é pelo método simplificado. Como que é feito? A formulazinha que a gente vai usar é a seguinte: o patrimônio que a gente precisa ter é igual à nossa renda mensal requerida, aquele valor que a gente quer retirar mensalmente, vezes 300, certo? Exemplo, eu quero uma renda de 10 mil reais por mês. Qual o patrimônio que eu tenho que ter? 10 mil reais vezes 300, o que dá 3 milhões de reais. Você vai falar, puxa vida, mas é muito dinheiro, não sei o quê. Aqui a gente está calculando o método mais conservador que existe. Esse valor é com uma rentabilidade de 4% ao ano mais a inflação, que é muito conservador. Hoje em dia o Tesouro Direto já está pagando mais do que isso. Então é uma coisa assim, eu quero garantir mesmo, 3 milhões, tá? Por quê? 3 milhões vezes 4% vai dar 120 mil. Esses 120 mil, você vai tirar 10 mil por mês, né? 12 meses dá 120 mil, vai continuar os 3 milhões lá e você vai ter mais a correção pela inflação do ano, certo? E isso no final você vai ter, no final de cada ano você vai ter mais de 3 milhões rendendo. Por quê?
10 mil reais hoje não é a mesma coisa que 10 mil reais daqui 10 anos, daqui 20 anos. A gente vai comprar muito menos. O dinheiro ele perde poder se ele não for corrigido pela inflação. Então, pelo menos ele precisa ser corrigido pela inflação para no futuro você também corrigir a sua retirada pela inflação e você continuar com o mesmo poder de compra de hoje. Sem falar que quando a gente fica mais velho, a gente não pensa nisso, mas a gente gasta muito mais do que a gente está gastando hoje. Porque tem medicamento que a gente toma, convênio é mais caro, alimentação é um pouco mais complicado. Às vezes você tem algum problema de saúde que você não pode mais se virar sozinha, você tem que contratar uma pessoa para te ajudar, para te auxiliar, entendeu? Então tudo isso é gasto a mais que a gente não conta hoje. Então o ideal é que assim no futuro a gente possa tirar muito mais do que isso para suprir as nossas necessidades, ok? O outro método de calcular a renda é o método completo. Por esse aqui, a gente consegue alterar a taxa de rentabilidade que a gente vai ter. E a gente vai ver que o dinheiro que a gente precisa é muito menos do que aqueles 3 milhões. Por quê? Por esse método, a gente vai fazer assim, ó, o patrimônio que a gente quer, que a gente precisa ter, é igual à renda anual que a gente vai querer retirar, dividido pelo rendimento anual dos investimentos. Então, seria assim, por exemplo, a gente quer, aqui como é anualmente, a gente vai fazer assim, 10 mil reais por mês, a renda anual 120 mil reais no ano. Então, qual que seria o patrimônio? A renda anual requerida, que seria 120 mil reais, dividido pelo rendimento anual dos investimentos. Aqui a gente pode colocar uma taxa de 10% ao ano mais inflação, que é muito fácil conseguir. O Tesouro Direto, que é o mais conservador de todos, ele já está dando 6,5% ao ano mais a inflação. Quando você investe em bolsa de valores, você diversifica fundos imobiliários. Eu vou fazer vídeo sobre tudo isso mais para frente. Mas fundo imobiliário, ações, criptomoedas, a gente pode pôr um pouquinho em criptomoedas também. Então a gente consegue um rendimento muito superior a isso. Então 10% ao ano é muito fácil de conseguir. Se a gente considerar 10% ao ano mais a inflação, o patrimônio que a gente vai precisar é de 1.200.000, bem menos do que aqueles 3 milhões que a gente precisaria no outro método, certo? Qual que é a interpretação? 1.200.000 vezes 10% do ano, que é o rendimento anual, vai dar 1.320.000 mais a inflação. Aí você vai tirar os 120 mil por ano, que é 10 mil por mês, e vai ficar os mesmos 1.200.000 mais a correção da inflação. Então, todo ano você vai ter um valor a mais do que esse 1.200.000, mesmo fazendo as suas retiradas mensais. E aí, de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, você aumenta um pouquinho essa retirada. Tem como aumentar um pouquinho, para aí você ir ajustando a inflação com o passar do tempo e não perder poder de compra com o passar do tempo também, certo? A gente tem um aplicativo para o cálculo de renda necessária, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona, mas eu vou deixar também um link aqui na descrição, caso você queira baixar e brincar com ele. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Ó, por exemplo, tá vendo? Ó, calculadora de investimentos. Aí a gente vai fazer assim, ó. O capital inicial eu não tenho nada. Vamos supor que eu não tenha nada, eu vou começar agora do zero. O rendimento mensal, 10% ao ano dá 0,83 ao mês. Então, eu vou colocar aqui 0. Aí já tem o 0,83 por ano, por mês, né? E vamos supor que eu queira colocar 2 mil reais por mês, tá? Aplicar 2 mil reais por mês, num prazo, vamos supor, de 15 anos, tá? Vou colocar aqui. Por 15 anos, eu vou colocar 2 mil reais por mês e vai um rendimento de 0,83% ao mês. No final, aqui tem meses, deixa eu colocar anos, só um minuto, aí, em 15 anos. No final, aqui, se eu colocar 2 mil reais por mês, por 15 anos, um rendimento médio de 0,83, eu vou ter 832.757,39, tá? O que eu aportei vai ser 360 mil, mas eu já vou ter 832, por quê? Pelo poder dos juros compostos dos seus investimentos. E aqui o último rendimento vai ser de R$ 6.854. Então, se eu quiser ter 10 mil reais de rendimento, não dá.
certo? A essa taxa de juros, eu preciso, se eu quiser fazer em 15 anos, eu vou ter que colocar mais dinheiro. Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos tentar com R$2.500, ver se dá certo. Eu acho que com 2.500 vai dar. Vamos ver. Aqui. Peraí. Vamos lá, R$2.500. Vamos lá, R$2.500. Se a gente colocar R$2.500 por 15 anos a uma taxa de 0,83, a gente já vai ter aqui R$1.040.000, o que dá um rendimento por mês de R$8.568, certo? Mas ainda não deu os R$10.000 que eu vou querer por mês, tá? Vamos supor que a gente conseguisse, olha a diferença se a gente colocar uma taxa de juros maior. Em vez de 0,83, eu vou pôr 1%. Pouca diferença, tá? Você vai ver como muda o valor aqui. Calcular. Ó, já dá 1.261.000, tá? Você vai ter aportado 450.000, mas o rendimento vai fazer você ter 1.261.000, certo? Aí você nem precisa colocar 2.500 por mês. Aí acho que 2.000 já dá, quer ver? 2.000. Pronto. Aqui. Calcular. Tá vendo? Quase, tá vendo? 9.991,60. Então, se você colocar ali uns 2.000, 2.200, você conseguir colocar algum mês 2.500 por 15 anos, se você não tiver nada, se você estiver começando agora do zero, em 15 anos você tem a sua independência financeira. Ah, se de repente não, eu já tenho, sei lá, 100.000 guardado, vamos supor. Não, 100.000 não, vamos falar 50.000 guardados. Ah, não, eu já tenho 50.000 guardado. Se a gente colocar um rendimento de 1%, em 10 anos, ó, quer ver? R$2.000 por mês, com 50.000 a 1%, já dá quase mais de metade do que o que você precisa. Se você colocar aqui 2.500, quer ver? E você já tiver uns 50.000, quase dá, tá vendo? Ó a diferença, vai para 7.384. Então, o que acontece? Quanto maior, que a gente pode tirar disso, quanto maior a sua taxa, às vezes pouca diferença, de 0,20, 0,30 que você consegue a mais nos seus investimentos, já faz com que diminua o tempo que você precisa para a sua independência financeira ou que você diminua os aportes mensais, certo? Eu vou deixar o link da calculadora e vocês podem ir brincando, colocando, simulando, para ter uma ideia de quanto você vai precisar por mês para guardar para sua independência financeira em determinado tempo. O ideal é você fazer assim, você estipula quantos anos. Ah, eu quero me aposentar daqui 10 anos e eu tenho tanto inicial. Se eu colocar um rendimento, pode colocar de 1% ao mês que você consegue, fazendo investimentos em renda variável você consegue. Na média, né, porque vai ter anos que você vai conseguir menos, tem anos que você vai conseguir mais, mas na média 1% ao mês é bem aceitável, tá? E aí você vê quanto que você precisa aportar para adquirir a sua independência nesse prazo. O legal é que assim você vai ter uma clareza do quanto você precisa guardar, porque às vezes as pessoas acham que é muito dinheiro e não é. Entendeu? Quanto mais prazo você tiver, não, só quero me aposentar daqui uns 20 anos, você vai ter que colocar menos dinheiro. Mas eu acho assim, quanto mais você colocar, mais ele vai render, mais rápido você atinge sua independência financeira. Para quê? Não é para você parar de trabalhar, não quero parar de trabalhar. Não, você não vai parar. Você vai ter segurança para a hora que você quiser parar, você parar. Se você quiser trabalhar só um pouquinho, você trabalhar só um pouquinho. Essa é a liberdade que a gente tem que ter, entendeu? Não de parar de trabalhar, porque acho que a gente nunca para, né? Eu acho que quando a gente para de trabalhar, a gente perde os nossos sonhos, a nossa essência, e a gente acaba pecando um pouco. Aí a gente vai meio que se entregando. Acho que o trabalho é muito importante para manter a cabeça ativa, para você se manter
produzindo, fazendo as coisas, mas você pode fazer, quando você tem liberdade financeira, você pode fazer outras coisas. De repente, você pode fazer um pouco de caridade, você pode fazer, trabalhe um pouco, não, essa semana eu vou trabalhar só 3 dias, vou trabalhar só 2 dias, entendeu? Vou viajar, vou tirar uns dias, aí fica mais tranquilo, certo? Bom, o que eu queria falar hoje era isso, tá? Caso você tenha gostado do vídeo, eu falo isso sempre, né? Mas aí você compartilha com alguém, curte o nosso canal. Toda semana vai ter vídeos novos, tá bom? Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.